Perfeito. Como você colocou aí, já vai. O que você estava falando agora vai direto na pergunta que eu queria trazer em sequência, né? O tema em sequência. Cara, essa questão de estratégias. Muitas pessoas que não fazem terapia, às vezes não têm estratégias, pelo menos saudáveis, de regular as emoções. Porque a pessoa acaba buscando uma maneira de regular as emoções. Tem gente que busca na atividade física, tem gente que faz de maneira intensa, tem gente que busca no alimento, e às vezes tem uma alimentação que assim é disfuncional, às vezes é uma alimentação mais emocional do que no sentido de... como é que eu... Pô, fugiu a palavra. Nutrir, ou até assim, satisfação mesmo de comer bem ou de estar alimentado. Então, existe uma maneira, né, a pergunta que eu quero trazer, para a pessoa se preparar para um evento importante, o que ela pode fazer? E um evento importante, eu digo, por exemplo, você está no meio do futebol, cara, tem um jogo muito importante, uma final chegando, tem uma luta, ou até mesmo, para quem não é desse meio, cara, o cara às vezes tem que se preparar para apresentar o TCC dele, tem que se preparar para o dia do casamento, Concurso, todo mundo tem algo importante na vida que requer um preparo. Então, tem alguma maneira de, no dia a dia, a pessoa inserir essa regulação emocional, práticas para regular as emoções? Inclusive, cara, muitas pessoas perguntam o que é terapia. Terapia é um processo onde você aprende justamente essas coisas. Como lidar? Você aprende a lidar com as suas emoções, você aprende a lidar com os seus pensamentos, né? O que é chamado de metacognição. É você pensar sobre os seus pensamentos. E aí entra um pouco aquele papo de psicólogo. Psicólogo é tudo doido, não sei o quê. Mas a galera não tem essa consciência, essa maturidade de pensar sobre os seus pensamentos. A gente acredita que tudo que a gente pensa é uma verdade absoluta. E, cara, não é. Não é mesmo. Não é porque eu pensei uma coisa que ela é uma verdade absoluta. Então a gente tem que avaliar esse pensamento. Pô, isso que eu tô pensando, ele é verdade? Não é? E você questionar, colocar esse pensamento em pauta. Peraí, eu tô pensando isso aqui por quê? Que pensamento é esse? Surgiu da onde? Por que eu tô pensando isso? Então, tem diversas técnicas, cara. Reestruturação cognitiva. Galera, eu falo muito de técnica, beleza. Só que essas técnicas, você vai encontrar um monte de gente por aí na internet falando sobre respiração, sobre relaxamento. Só que tem que tomar cuidado, porque a gente em clínica, a gente faz um protocolo individualizado. Por exemplo, eu faço um protocolo individualizado nos pacientes, beleza? Por quê? Respiração, vamos lá. A gente conhece muito a respiração diafragmática, né? Que é uma respiração muito boa para controle de ansiedade. É uma técnica de relaxamento ali, né? A respiração diafragmática, na verdade, o que ela faz? Ela diminui a frequência cardíaca e ela oxigena o cérebro. Lembra que eu falei que um dos sintomas da ansiedade é você cortar a oxigenação no cérebro? E aí dá aquela sensação de desmaio? A respiração é para jogar o oxigênio de novo. Então, e diminuir a frequência cardíaca. Para você ter um pouco mais de controle. Perfeito? Eu já estou falando as técnicas também que servem para sair um pouco de uma crise de ansiedade, tá? Show. Então, reestruturação cognitiva. Já é um pouco mais complicado de fazer sozinho. É bom fazer acompanhado de um psicólogo ou de uma psicóloga. Que é o fato de você pensar sobre os seus pensamentos, interpretar os seus pensamentos, questionar seus pensamentos, para que você tenha ali, cara, uma alteração de crenças centrais, crenças intermediárias, né? E o que são crenças? Só aproveitando aqui o ensejo. Na verdade, as crenças são a maneira que você enxerga a você mesmo, o outro, o mundo e o futuro. Por exemplo, vamos imaginar a crença como uma lente de um óculos. Se eu pego esse óculos aqui e eu coloco, vamos supor, uma crença de incapacidade. Eu pego esse óculos aqui, eu coloco esse óculos, a lente dele tá suja, porque eu tô enxergando o mundo através dessa lente. E se essa lente for uma lente de uma crença de incapacidade, onde eu não sou bom, eu não vou conseguir, entende? A gente começa a ter prejuízos na vida, sacou? Então, a reestruturação cognitiva, ela é pautada nisso, em você reestruturar essas crenças para que você comece a enxergar o mundo a partir de um outro olhar, de uma nova ótica. E aí, dentro do relaxamento que você falou, cara, relaxamento muscular progressivo, porque um dos sintomas da ansiedade também que eu acabei esquecendo de falar são os músculos tensos. Perfeito? Então, relaxamento muscular progressivo é para soltar os músculos. Galera do bruxismo, às vezes, eu tô com isso aqui doendo, tá estalando. Descola a língua do céu da boca. Deixa o maxilar cair um pouco. Então, assim, técnica
respiração, relaxamento muscular, reestruturação cognitiva. São diversas técnicas que a psicologia oferece pra gente. Cara, real. Achei muito bacana, cara. Você foi falando, eu fui lembrando. Eu fui num congresso uma vez e tava tendo uma palestra sobre o questionamento socrático. E aí eu ouvi uma frase que ficou muito marcada em mim. Assim, a gente já lê, a gente já estuda, né? Questionamento socrático, no caso, para quem não é da psicologia, do que se trata? Vem da maiêutica, né, de Sócrates, que busca você contribuir para que o outro busque a verdade dentro de si mesmo, encontre a própria verdade, né, que era o conceito da maiêutica de Sócrates. E você deve questionar sempre os pensamentos e jamais os sentimentos, porque os sentimentos são reais, eles são uma verdade. Uhum. E isso leva a pessoa a acreditar que aqueles pensamentos também são reais. E aí tem algo que é muito comum, né, dentro da terapia, dentro da clínica, né, que a gente vai falar em breve, que é o registro de pensamentos, né? Sempre o psicólogo orienta o paciente a fazer um registro de pensamentos, o que ele pensou, como ele se sentiu e tal. Aí. E eu vejo muita gente falando assim, que quando começou a fazer esse registro de pensamentos, a pessoa fala, caraca, as coisas que eu pensava não faziam sentido. Falei, é isso. O medo, a ansiedade, às vezes vem de pensamentos que eles não fazem sentido. Tipo assim, são pensamentos que estão totalmente disfuncionais. O medo, a ansiedade, todas as sensações que você está experimentando, elas são reais, até porque você está sentindo. Só que muitas vezes elas são frutos de pensamentos que não são realísticos, né? São algo que você criou através das suas crenças que também estão disfuncionais. Então, perfeito, cara. E aí também, é uma pergunta quase parecida com a outra que eu queria trazer, mas é algo que eu queria trazer assim. Cara, quais hábitos eu posso incorporar no meu dia a dia visando reduzir a minha ansiedade, lidar melhor com a ansiedade? Tipo assim, cara, todo dia faça isso, faça coisa X, ou deixe de fazer coisa X. Eu queria entender de que maneira, por exemplo, a pessoa que hoje ela lida com a ansiedade, ela está sofrendo com isso, ela pode incorporar hábitos, práticas no dia a dia para poder amenizar, né, esse sofrimento que ela está tendo. Tá. Primeira coisa que eu não posso deixar de falar. Procure um psicólogo ou uma psicóloga. Ponto. Mas vamos... cara, não consigo agora, tô quebrado de dinheiro, tudo bem, a gente entende, existe psicologia social para isso também. O que você pode fazer no momento? A gente já falou aqui algumas coisas, mas vamos lá. Primeira coisa, vamos partir de uma ansiedade que ela não é patológica, tá, gente? Tá falando de uma ansiedade agora, uma ansiedade comum, do dia a dia, tá? Para enfrentar isso a longo prazo, terapia cognitivo-comportamental, padrão ouro, terapia cognitivo-comportamental. Inclusive, já é sabido e é cientificamente comprovado que a terapia cognitivo-comportamental, em longo prazo, ela é mais eficaz do que a medicação. Perfeito? Então, a pessoa, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama carinhosamente TCC, ela atua muito em ansiedade, depressão, transtorno do pânico, né? São assim... padrão ouro para esses transtornos. No caso de uma depressão, por exemplo, a pessoa, quando é diagnosticada direitinho, uma depressão muito profunda, ela vai no psiquiatra, perfeito? Toma o medicamento e faz, junto com o medicamento, acompanhamento com o psicólogo. A ideia é ela passar por esse processo e começar a fazer o desmame do medicamento e continue com a terapia para ela poder lidar com essas situações. Então, o que eu posso fazer, Patrick, de prática no dia a dia? Vamos começar primeiro sempre pela respiração. Porque a respiração, ela acalma, ela regula, perfeito? Tô ansioso agora, eu não vou conseguir pensar no que eu preciso fazer, então eu tenho que me acalmar, perfeito? Se acalmar de que maneira? Respiração diafragmática, e tem algumas outras respirações, mas eu vou falar muito mais sobre diafragmática, porque eu gosto mais, assim, no dia a dia, eu trabalho com os pacientes, eu vejo que realmente surte muito efeito. Respiração diafragmática é você respirar com diafragma. Perfeito? Perfeito. Algumas pessoas ficam até um pouco tontas. Começar a respirar, porque isso joga oxigênio pro cérebro, né? E aí, se você não tiver muito legal, você acaba ficando um pouco tonto. Outra coisa também muito legal. A técnica, não sei se você conhece, que é de você procurar coisas no ambiente. Você chegou a falar isso. Então, se eu falar assim, Hugo, procura para mim 3 coisas verdes no ambiente. O fato de você parar para procurar já te tira do sintoma da ansiedade do que pode acontecer. E você volta ali pro ao vivo, pro agora, pro presente.
Então, quando você se acalma e você volta para o presente, aí a gente entra na parte de você avaliar seus pensamentos. Espera aí, o que eu estava pensando que me deixou ansioso? Geralmente, o pensamento é um gatilho. Geralmente, você estava pensando em alguma coisa que você no automático nem percebia, nem sabia que estava pensando naquilo, mas você estava. E aí é justamente as coisas que vão disparando o nosso alarme no dia a dia e você não está se dando conta. Então, essas são 3 maneiras assim que você pode imediatamente começar a aplicar em você mesmo. Se acalmar, respirar, ter um diálogo interno positivo de, estou seguro, estou segura, estou em um ambiente seguro, eu não vou morrer. E aí você começa a voltar para si, respirando, diminuindo a frequência cardíaca, para que você saia de uma crise ou que você consiga ter controle para poder pensar sobre os seus pensamentos. Entendeu? Então é mais ou menos assim que você pode ir se regulando no dia a dia. Mas o acompanhamento profissional é imprescindível. Exato. Por quê? O psicólogo, galera, e a psicóloga, nós estudamos no mínimo 5 anos para poder ter uma compreensão geral do ser humano. O ser humano é muito complexo. Não é isso? Exatamente. Então a gente precisa estudar como um todo. Às vezes você fala assim, tá bom, cara, tô respirando, tô calmo, mas não passa disso. Pô, você precisa de ajuda. O que será que tá causando sua ansiedade? É um problema sério? Não chega a ser um problema? Você está interpretando que existe problema? Eu não sei o que é. Então a gente precisa, por isso que eu sempre indico psicoterapia, porque é individual, cara. O ser humano é subjetivo pra caramba. Uma preocupação que pode, às vezes, gerar um transtorno em você, talvez não gere em mim. Às vezes a forma que eu tenho para lidar com um caso é diferente do seu. Entende? Exatamente. Então, assim, são técnicas para que a gente consiga se regular minimamente para sair de uma crise. Mas o indicado, de longe, procura ajuda profissional. Não é vergonha nenhuma. Exatamente. Né? Cara,